E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. O vídeo de hoje é para fazer uma resenha, para falar um pouquinho das minhas impressões sobre esse livro aqui. Um belo livro, um livro que está sendo bem comentado por aí, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que saiu em 2020 pela Companhia das Letras. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever no canal se você não for inscrito, para você ativar as notificações, dar aquele like já e compartilhar com os amigos, ok? E vocês podem também me acompanhar nas outras redes sociais, beleza? Roda a vinheta. Bora pra resenha então, gente, as minhas impressões sobre O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Um livro muito comentado, eu fiquei bastante curioso, porque muita gente postando nas redes sociais que talvez seja o grande livro ou um dos grandes livros publicados no Brasil em 2020. Ele tem realmente uma estrutura um pouco desafiadora, porque temos um narrador em primeira pessoa, que é o Pedro, que simula uma narração em segunda pessoa, pressupondo um interlocutor. Esse interlocutor é o pai dele, que já está morto. Um pai que, chegando próximo ao fim da vida, já estava desencantado com a profissão dele. Ele era professor de literatura. Então, é o tempo todo esse personagem principal, o Pedro, simulando um diálogo, um vocativo, né? Uma referência, um interlocutor, que é o pai que já faleceu. E aqui vai um trecho para vocês verem como é que funciona essa narração do Pedro. Vamos lá. Na verdade, após anos de magistério, a escola transformou você num indiferente. Com o passar do tempo, o desencanto tomou conta de sua vida. A escola e os anos de prática docente te transformaram num operário. Anos e anos acreditando que você estava fazendo algo de significativo, mas vieram outros anos e anos e soterraram suas expectativas. A precariedade da escola venceu e você estava cansado. E a gente pôde aí ter uma ideia um pouquinho de como funciona essa narração, pressupondo um interlocutor. O livro ele foca pouco na vida do narrador, foca mais na vida do pai, na vida dos pais, do pai e da mãe dele, da carreira do pai como professor de literatura, da relação turbulenta dos pais, da infância sofrida da mãe e de como eles se encontram, pai e mãe, e de como a vida dele vai seguindo, dos dois vai seguindo um rumo inesperado, muitos problemas, até o nascimento desse narrador. Então é muito focado na história dos pais. E nesse narrar ele mostra, por exemplo, muitas questões sensíveis da sociedade, como machismo, como racismo, desigualdade social, violência. A história da mãe, por exemplo, é muito turbulenta. A mãe apresenta comportamentos assim, uma personalidade difícil enquanto adulta, sobretudo por conta da sua formação. Ela passou por coisas muito complexas. Vamos ler mais um trechinho para a gente ter uma noção do que eu estou falando. O movimento negro nunca fez nada por mim. O movimento negro acha que tudo se resume à cor da pele. Se esquecem que ser um homem negro é muito diferente de ser uma mulher negra. E às vezes vocês, por serem homens negros, acham que está tudo resolvido, que estamos sempre no mesmo barco e que o racismo justifica todas as merdas que vocês fazem com as mulheres. Além disso, eu queria saber onde o movimento negro estava quando me assediaram na praia, quando eu tinha 13 anos. É uma história de vida bem complexa e a mãe cresce com muitas dores, inclusive faz acusações graves, como nesse caso, né? Dizendo que, olha, o movimento ele serve para alguns e não serve para outros. Então ela faz muitas críticas ao movimento. Além do relacionamento conturbado dos pais e também da violência que a mãe sofre no primeiro casamento, porque o pai do Pedro é o segundo casamento dela, o livro também foca na descoberta do ser negro, na descoberta da negritude. E aí que foca um pouquinho também na questão do próprio narrador, né? De como ele se descobre negro, de como ele entende toda... É óbvio, né? Ele nasceu negro, ele sabe que ele é negro, mas ele vai entender a profundidade disso muito depois. E o livro foca um pouquinho nisso,
nesse descobrir e entender toda a questão sistêmica do racismo e de como a coisa é muito mais profunda do que ele imaginava. E eles veem essa reprodução do racismo sistêmico e pouco a pouco eles vão entendendo o que está acontecendo com eles. E eu selecionei mais um trechinho para a gente ler que mostra essa reflexão. Minha tia Luara pediu o cardápio e enquanto esperávamos a comida, eu perguntei como ela suportava tudo aquilo. Tudo o que? Ela perguntou. Tudo isso, de ser sempre julgada pela cor da pele. Minha tia me olhou com tristeza e disse que a gente se acostuma. A gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma quando você caminha na rua e as pessoas recolhem as bolsas e mochilas. A gente se acostuma quando os próprios homens preferem as negras mais claras. A gente se acostuma a ser só. A gente se acostuma a chegar numa entrevista de emprego e fingir que não percebeu a cara desapontada do entrevistador. Outro trecho bem pesado, né? Mostrando de como uma pessoa ela tem que se adaptar nessa sociedade que é racista e que simplesmente por ver alguém, muitas pessoas, por verem alguém negro andando na rua, já automaticamente o classificam como um bandido, como um ladrão, como nesse caso de recolher as bolsas ou de se decepcionar, por exemplo, quando a pessoa que está se candidatando a um cargo numa empresa é negra. O livro, então, gente, eu acredito que ele seja muito importante no sentido em que ele não é didático, mas ele mostra de maneira muito clara como essas engrenagens de uma sociedade que reproduz um comportamento racista se comporta. Então, eu acho que nesse sentido ele pode abrir muitos olhos de muitas pessoas que ainda não pensaram sobre o tema. Entretanto, eu tenho algumas críticas a fazer ao livro, né? Por exemplo, o narrador ser um narrador de primeira pessoa, um narrador que participa da história e ter acesso a tantas informações do passado dos pais. Ele tem praticamente uma onisciência, ele conhece o que os personagens que viveram bem antes do nascimento dele pensaram, ele tem acesso ao pensamento, ele tem acesso às dores, às vontades e fatos que, por exemplo, duvido muito que uma mãe contaria para um filho, por exemplo. Ele tem acesso a cenas um pouco dolorosas para a mãe e no seu primeiro casamento. Então, assim, eu acho muito inverossímil que ela tivesse contado isso, né? Então, eu acho que ele tem uma onisciência que não bate muito, sendo um narrador de primeira pessoa. A não ser que ele estivesse supondo e tudo aquilo fosse uma recriação da mente dele que, para lidar com todos os fatos, com todos os problemas, todas as dores e frustrações dele, ele mesmo pudesse construir, né? Então, se ele faz essa construção, se ele avisa, por exemplo, que está fazendo isso, eu acho que ficaria muito mais verossímil. Na verdade, gente, aqui vai um spoiler necessário, ele faz isso no final, tá? Mas ele faz isso no final quando nós já passamos toda uma leitura um pouco frustrados por aquela construção. Eu me frustrei muito, né? E eu briguei muito com o texto porque aquilo não me soava muito verossímil. Então, se ele tivesse dado essa letra no começo do livro, talvez ele evitasse essa briga com o texto que ele só assume mais pro final. E o pai dele, a gente sabe, até pelo texto da contracapa aqui, né, que o pai dele foi assassinado numa abordagem desastrosa da polícia. E então a gente já sabe disso, tá? E isso vai acontecer mais pro final do livro. Isso não estraga. Esse spoiler realmente não estraga a leitura, porque a questão não está na morte do pai. A questão está na construção de toda a figura paterna e também está nos ritos pós-mortem, digamos assim, de como esse menino, de como esse rapaz, né, esse Pedro, ele precisa se ressignificar, ele precisa entender a história do pai e para poder dar um passo à frente, né, e tentar ao menos minimamente superar a morte trágica, o fim trágico que o pai teve. Então não é, para quem viu isso na capa e talvez tenha desanimado, tenha desistido de ler o livro, digo, não desistam, porque na verdade não tem a ver com um spoiler que não atrapalha a leitura, mas sim todo o processo a partir dessa morte.
O que é duro, o que é engraçado, assim, entre muitas aspas, porque de engraçado não tem nada, é que o livro, de fato, ele não traz, assim, grandes novidades, né? Isso não é uma crítica ao livro, tá? Isso é uma crítica à nossa sociedade. Por quê? Esse tipo de coisa que a gente vê aqui está nos noticiários todos os dias, estão nas páginas policiais. A gente vê quantos negros sendo mortos todos os dias, quantas vezes pessoas que sofrem racismo, que deixam de conseguir um trabalho por causa da cor da pele, que são perseguidas, que tem uma abordagem policial mais dura, sobretudo pela cor da pele. Então, ele não traz novidades nesse sentido em que a gente reconhece isso todos os dias da nossa vida. E se a boa literatura é aquela que é, de certa forma, uma tentativa de mimesis, né? Aquela que vai captar o real para colocar dentro das páginas de ficção e refletir sobre ela, o livro, então, ele ganha uma potencialidade muito grande, né? Então vale a pena a leitura, com certeza. E é isso que faz a boa literatura, não é mesmo? Trazer essas questões sensíveis da sociedade para que a gente as discuta. E apesar de vários avanços que nós conseguimos em inúmeros campos, em inúmeras partes da sociedade nos últimos anos, agora nos anos mais recentes a gente tem perdido todos, né? Pelo andar da carruagem, eu acho que a gente não vai evoluir nos próximos anos. Eu tendo a ver as coisas de maneira um pouco pessimista. Eu não vejo nessa configuração uma grande mudança para os próximos anos e realmente a gente, enquanto sociedade, é muito doente e, pelo visto, vamos continuar doentes. É isso, gente. O Avesso da Pele, então, minhas impressões de leitura, Companhia das Letras. Recomendo a leitura, valeu? Fico por aqui, então. Um abraço e até a próxima.